Olá, você, tudo bom com você? Você que está aqui nesse canal do Padre Jailson. Vamos hoje bater um papo na reflexão, certo? Então eu convido você a primeiramente dar o like aí, certo? Se inscreva e compartilha, comenta aí embaixo no vídeo aí, faça perguntas, tá bom? É uma satisfação. Desde já eu quero agradecer aqui a vocês se eu bati os 1000 inscritos, certo? Deus abençoe você aí por contribuir por essa conquista. Ainda terá mais conquista, na verdade. 1000 inscritos, que o YouTube pede 1000 inscritos. Então eu estou com esse canal. Na verdade, eu estou com esse canal desde 2016 e reativei ele agora em 2022. E desse meio para cá, ou seja, desse ano para cá, eu consegui os 1000 inscritos. Muito obrigado, tá bom? Por isso que é com vocês, com a ajuda de vocês, que eu pretendo chegar lá e com as reflexões de bate-papo. Tudo bom com você? Então se inscreva nele. O canal só pode crescer se você se inscrever, tá bom? Hoje nós vamos aqui bater um bate-papo, uma reflexão, certo? Sobre o poder. O poder, amor? Dentro de um contexto. Você pode fazer até pergunta também. Qualquer dia desse aí, quando o YouTube liberar para fazer ao vivo, eu farei alguma live ao vivo, tá bom? Pra gente sobre bate-papo, perguntas e respostas. Uma mentoria pode ser assim, um aconselhamento, ou uma pergunta e resposta de aconselhamento, de autoestima, desse tipo de coisa assim, tá bom? Mas hoje vamos fazer uma reflexão sobre o contexto do Evangelho de Mateus, certo? O Evangelho de Mateus do capítulo 13, do capítulo 16 ao 3 ao 20, tá bom? Referente sobre o poder ao civil, o Senhor do Senhor, aqui na Terra, né? A gente vivemos numa conquista todo dia, toda hora, de possuir coisas, Você não é assim, não? Eu sou assim. Nós somos assim, a gente quer todo dia, toda hora, conquistar coisas, nossos objetivos, nossos sonhos. Quem é que não quer ter um carro bom, uma casa boa, um emprego bom, passar na faculdade melhor, que não quer, né, ter uma vida melhor? Logo no tempo que nós estamos vivendo, não é verdade? Possuir coisas boas, comeres bons, natural. Infelizmente hoje em dia está assim, né? Até para comer você tem que escolher ali, tem que ter as condições necessárias, ir no mercado, as coisas estão lá em cima, caríssimo, depois de tudo que está acontecendo. Interessante, você já viu aí o que está acontecendo no globo, ou seja, dentro do contexto neopolítico e no contexto das potências. Está acontecendo muitas coisas. Isso, os senhores dos senhores estão, né, cada vez mais a ganância está. A gente sabe que existe 4 brocas aí que está sempre ali, né, no ágio, que é os Estados Unidos, a Rússia, né, a Índia, certo? O Brasil está excluído também. O Brasil está dentro também desse contexto de potência, não potência do criar, mas o Brasil é o único país que tem poder de alimentos naturais, ricos em natureza. E o Brasil ele é um país, ele não pode ter potência militar, mas ele é um país estratégico para, ou seja, encher a sua barriga. O Brasil tem que comer. Então, mas a gente vê aí que as potências estão reagindo no poderismo que eles têm, né? Poder criar. A gente vê aí que nesses dias aí estourou aquela ação lá da Ucrânia, né? Que a Rússia disse que é uma ação, ou seja, é um treinamento em si. E ela, enfim, é interessante isso, né? Isso é uma geografia dentro do contexto de seu território que o mundo, cada potência disputa, né? E dentro do contexto geográfico, a Ucrânia ela é muito importante, através também
os alimentos, né? Onde é um país que produz muito trigo, muito milho. Então, os Estados Unidos fica aí também chegando-se também que os Estados Unidos, além de ser uma potência, também tem alimentos, né? É uma potência de indústria de alimentos também. Enfim, por que eu estou chegando a esse assunto, né? É porque nós estamos num contexto, numa globalização em geral, que o povo, eles não percebem. O povo, que eu digo, são aqueles povos que só vai para o serviço, volta, trabalha, faz o seu cafazeiro. Mas nós estamos vivendo numa era, do século XXI, que é muito, eu não digo desastroso, mas de muita conquista, de muitas revelações, de muitos efeitos e de muitos prodígios que hoje a humanidade, que já existia já no passado tempo, isso tudo acontecia. Mas hoje as potências, que a essa que eu referi, né, os Estados Unidos, a Rússia, ainda, né, aquelas que estão sempre ali, os países asiáticos, né, que estão um pouco baixo, mas estão com suas também, alguns têm potência nuclear, aqueles países lá do Oriente Médio, né, que 2 ou 3 que também têm ali um poderio militar. O que eu quero dizer com isso, né, essa fala minha, essa reflexão de hoje? Você pode até aí, né, refletir e perguntar, fazer perguntas aí embaixo. O que é que tem a ver, né, essa reflexão do contexto do Evangelho de Mateus, do capítulo 16 ao versículo 3 ao 20? Né? Nesse contexto, né, na Bíblia está escrito justamente que é vós, ele vai dizer, é vós quem dizeste que eu sou. Né? Trazendo para a nossa realidade, muitas vezes nós queremos se colocar nessa conduta. Né? E tu, o que você diz que eu sou? Jesus Cristo perguntou aquelas lideranças. E hoje, né, as potências do mundo, aquelas que estão lá no topo, né, querem demonstrar para a humanidade, para os países, dizendo que você sabe quem eu sou? Né? Eu tenho poder, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho poder militar, até nuclear, então você tem que me respeitar. Esse contexto. E o Evangelho, justamente, do Evangelho de Mateus, do capítulo 16, do versículo 3 ao 20, justamente dentro desse contexto do cristianismo, que também é vivenciado em outras religiões, evidentemente, mas é para a gente parar para pensar que justamente muitos de nós oferecemos, professamos a nossa fé em Jesus Cristo, mas nós não sabemos. E professamos uma fé teórica, ou seja, temos um reconhecimento teórico de Jesus. Não é verdade? Ou seja, nós não temos uma vivência completamente vivida na fé, como os pais da igreja, como os profetas, né, existia naquela época. Ou seja, para a gente ter uma profundidade nisso tudo, principalmente no Evangelho, é preciso que a gente ficamos numa sensibilidade da fé. Ou seja, é preciso que a gente tenha não somente a retórica, mas o compromisso de entender o que tudo está acontecendo no mundo. Ou seja, no contexto do Evangelho de Mateus, traz com que a gente possa justamente refletir, né, aquela região onde Jesus passou, né, onde Jesus vivenciou. Jesus sempre, nesse Evangelho, Jesus vai dizer: quem de vós dizer quem eu sou? Né? Ou seja, João aqui ele faz uma pergunta, né, nesse contexto. Eu vou ler o Evangelho, certo? Para a gente basear do que eu estou falando, certo? Justamente o Evangelho que no capítulo 16 de Mateus, do versículo 13 ao 20. Preste bem atenção o que vai falar. Diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, ou odiar ao outro, ou amar ao outro, ou aderir a um desprezo ao outro, desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, aqui
né, está dizendo que o dinheiro é algo importante, mas no contexto, no catolicismo, né, do Cristo, que vai dizer que não poderia servir ao próprio dinheiro como uma potência, como um absolutismo. O dinheiro é favorável para mim e para você. Hoje, se a gente não ter o dinheiro, nada vai acontecer. Você vai morrer de fome, você não vai se vestir, você não vai partir para nenhum canto. O dinheiro é importante na nossa vida. Mas o Evangelho vai dizer justamente desse contexto aqui, que não pode servir a dois senhores, ou pode servir a um ou outro. Aqui eles colocam o dinheiro como um senhor, como um Deus. Hoje nós vemos aí as potências, ou seja, o país que mais tem poder domina. Ou seja, o país que tem mais dinheiro domina. Essa é a realidade. E nesse contexto vai dizer justamente, diz assim, ora, havia tudo isso, os fariseus estavam ouvindo tudo isso, que eles eram avarentos, e zombava dele. Jesus lhe disse, vós procurais parecer junto, vós procurais aparecer justos aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, pois o que é levado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Nesse contexto, o próprio Jesus aqui estava falando para os poderosos de Israel naquela época, ou seja, o fariseu que se achava tão importante, dono da lei, o templo tão belo de Jerusalém, mas ele se achava, né, o dono da lei. Jesus aqui vai dizer justamente, porque Jesus diz assim, vós conheceis vossos corações, conheceis, você conhece o seu coração? Porque os fariseus se achavam tão importantes por ele, né, ser dono da lei, cumprir a lei, tudo ali. Jesus vai dizer para eles, você conhece o seu coração? Ele vai dizer aqui justamente que aos seus olhos, aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Ele vai dizer, a lei e os profetas duraram até João. Ele está referindo aqui, está referindo a João. Que era João? João Batista. Batista foi aquele que apareceu como louco ali, com um pedaço de pau, um vestido de pele de carneiro e dizendo que era o profeta. E era o profeta e ele denunciava as autoridades naquela época. Então ele foi o único profeta pela lei que denunciou os episódios trágicos daquela época, né, que justamente estava no poder Herodes, etc. Né? Então, nesse contexto, ele vai dizer justamente, ele vai dizer, desde então é anunciado o reino de Deus, e cada um faz violência para atrair. Mas falsamente, porém, passará o céu e a terra do que se perder uma só letra da lei. Todos os que abandonam a sua mulher e casam com outra, cometem adultério, e quem se casa com a mulher é rejeitado, comete adultério também. Aqui, nesse contexto, Jesus está justamente aqui falando o contexto do livro de Mateus. Mateus aqui tira, além dele falar do dinheiro, além dele falar da lei, além dele falar do coração do homem, né, abominável, que multiplica as suas abominações, e além também ele está falando também entre o contexto do casamento, ou seja, do adultério. Por que isso? Porque para a lei, o último injustiça que tinha justamente era quando o homem traía a mulher, naquela época. Né? Para os fariseus, isso era condenável. É tanto que existia a lei do predejamento, né? Pegar a pedra e predejar aquela mulher, aquela prostituta, aquela pessoa que estava casada, mas traía-se o seu marido. Então, busquei essas condutas no contexto do Evangelho de justamente que vem falar que vem nesse contexto falar muito bem, certo? Muito bem. Mas a gente procura entender que
o Evangelho ele foi feito não só para aquela época, mas também para essa época. Essa época justamente que nós estamos vivenciando, certo? Mas vamos aqui ler outro contexto do Evangelho de Mateus. No Mateus capítulo 6, versículo 13 ao 20. É bem interessante a gente perceber o que o Evangelho de Mateus, no versículo do capítulo 16, versículo 13, né, que vai falar justamente sobre uma confirmação aqui de Pedro, que vai chegar-se aqui, vai dizer: chegando-se ao território de Cesaria de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: não dizer do povo quem és o filho do homem? Responderam, uns dizem que é Batista, João Batista, outro Elias, outros Jeremias, outros profetas. Disse Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho de Deus. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E ele te declarou: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei a chave do céu, a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que era o Cristo. Esse contexto do Evangelho de Mateus, que ali eu estava fazendo uma referência do Evangelho de Lucas, sobre os poderes, etc. Vamos entrar agora num contexto bem interessante, que é sobre o poder da igreja. Naquele tempo, Jesus ele criou os seus discípulos, chamou os 70, dos 70, todos, a maioria foi embora e ficou 12. Então, os 12 começaram a caminhar com Jesus, ou seja, renunciaram todas as suas famílias, alguns ficaram com a família e seguiram Jesus Cristo a ponto de vista de amar o próprio mestre, né, de chamar o mestre. Mas esse evangelho de Mateus, do capítulo 13 ao 16 ao 20, aqui é uma profissão de fé. Ou seja, Pedro ali exprime a sua fé em Jesus Cristo, né? É uma promessa também do anúncio da paixão, como se fosse Pedro falasse uma paixão verdadeira. Então Jesus não tinha que fazer naquele momento e perguntou para os seus discípulos, né? Quem vós que achais que eu sou? Quem eu sou eu? Né? E aí? Como é que você acha quem eu sou? Jesus claramente se declarou para os seus discípulos. Então, todos aqui, né, nas palavras de Mateus, justamente disse que era o território de Cesaria, de Filipos, onde Jesus ia ali com os seus discípulos, e os povos ali, todos aqui reunidos, né? E ali Jesus justamente, o povo responder e pergunta, Jesus responde, uns dizem que tu és João Batista, e Jesus pergunta, e aí, vocês aí, quem vocês, já que vocês estão, porque além dos discípulos que estavam seguindo Jesus, existia a maioria do povo que era simpatizante de Cristo e seguia ele. Porque Jesus falava do reino de Deus, Jesus falava da caridade, Jesus falava, né, que o povo está à necessidade da justiça, aquela justiça que era pretendida pelos fariseus, publicanos, pelos doutores da lei, não era uma justiça verdadeira. E Jesus falava àquele povo, contanto que Jesus dizia, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, vosso fardo eu vos livrareis. Ou seja, Jesus já lhe falava no contexto missânico, mas pacífico, de ajuda. Então Jesus adquiriu muitos fiéis para ele. Por isso que Jesus perguntou aqui, vocês acham quem eu sou? E todos tinham uma resposta concreta ali para Jesus. Né? O único que falou disse, olha, tu és o Filho de Deus. E Jesus disse, vai falar ali para Pedro, direcionando para Pedro, né? Bem-aventurado é tu, Pedro, porque tu realmente conheceste, sabe que eu sou Filho de Deus, né? E vai dizer aquela confirmação que eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligaram da terra será desligado no céu, e tudo que fizeram aqui será desligado. Ou seja, Jesus então ele fala isso, né, como se fosse uma verdadeira
uma verdadeira profecia, né? Então ali Jesus começou a se manifestar aos seus discípulos, a profetizar. E ali quando Jesus começou a falar aquilo, né, que Pedro era o sucessor, ou os discípulos que estavam perto dele eram os sucessores, então os discípulos começaram a se alvoroçar, começaram a criar coragem. Ué, ele está dizendo que a chave do reino do céu é dada para nós. Tudo que será ligado no céu, da terra, é aqui conosco. A gente temos aí como é que diz? Temos aí uma concordância e ao mesmo tempo temos um fato histórico desde da nascença da igreja. Ou seja, a igreja, Jesus Cristo morreu, os apóstolos morreram, segundo a história da Bíblia, Cristo ressuscitou, e os apóstolos não se ressuscitaram, mas ficaram ali, né? Tem os locais de lá onde estão, ali foram fundadas igrejas. E aquelas igrejas que eram fundadas tomaram posse dessa chave, ou seja, esse ditado de Jesus, olha, você é meu escolhido, você é o que vai ficar com a chave, então tudo que ligar aqui na terra, você tem esse poder de ligar, de falar a verdade, no céu e na terra, ninguém contra você. Nem as milícias celestes do mal vai ser contra você. Se for, não vão poder derrubar. Isso foi uma transmissão apostólica que Cristo passou para os discípulos. Pegando o fato da história da igreja, a igreja que caminhou naquele tempo de Cristo, porque no tempo de Cristo não existia igreja, o que existia era as sinagogas, a lei, a Tora, o judaísmo, e Cristo veio para não ficar com a lei, Cristo veio para renovar, essa é a verdade. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu que a religião do Nazareno se multiplicou. Como se multiplicou? Assim, se aqui eu tinha 10 discípulos, então chegava na cidade e eu falava desse mestre Cristo. Então ali se multiplicava, se convencia mais pessoas a seguir, então se multiplicava. Então chegou um momento que era 10, era 5, era 30, era 1000, esse era 5.000. Se tornou-se um grupo homogêneo, grande, imenso, na parte do território de Jerusalém, ao Egito, e ali por diante, até chegar na Europa. Ali, quando chegou na Europa, ali se licenciou, porque ali na Europa existia um rei, chamado Constantino, que ele era um general, ele era na verdade, um ditador que sempre, o ditador a gente já sabe o que é aquele que bota a lei em tudo. Então ele fazia, tomando posse de território da Europa, foi até Jerusalém, aquele território da Palestina todo ele alcançava, né, o Constantino. Então ele viu que o discípulo, ouviu falar que os discípulos de Cristo, existia um Cristo, já vinha muito, né, para os seus escritos ali, de certa, boatos que um grande grupo dos nazarenos estava crescendo, estava multiplicando. E ele sentiu isso. O Constantino, ele sentiu na localidade lá do território, né, da Itália, da Europa, naquele povoado naquela época, né, nos anos 800. Sentiu que alguma coisa, nos anos 500, que alguma coisa estava florescendo com esse povo. E qual foi a sacada, eu digo sacada assim, qual foi a sabedoria do Constantino? Foi justamente dizer, eu vou seguir esse povo. Esse povo está multiplicando, esse povo tem um poder, eu sou rei, então o que vai ser a minha? Ou me converto a esse povo, a esse Cristo que ele tanto fala, esse Jesus Cristo, ou eu acabo com eles todos. O fato da história diz que ele fez um voto, ele ia guerrear numa localidade perto de Roma, e ali ele pediu no sinal de Deus que se ele vencesse aquela batalha que ele ia guerrear, ele se converteria, ele seguiria esse Nazareno, esse povo, essa seita, né? Enfim, o que aconteceu, segundo o relato da história, que ele
quando passou na ponte, ele teve uma visualização de uma cruz imensa de fogo à frente dele, e ele viu aquilo como sinal. Essa cruz dizia que ele ia vencer essa batalha. Segundo os fatos, diz que ele conquistou a batalha, venceu a batalha. Então, foi um proveito e foi um sinal, segundo ele, para ele seguir, se converter ao Nazareno, né, que era a religião do cristianismo. Então, de lá para cá, quando tudo isso aconteceu, como ele era o ditador de Roma, e ele tinha uma posse muito grande, não só no território de Roma, mas em outros territórios da Itália, até em Jerusalém mesmo, né, até aquelas no Egito, né, na Palestina, ele tinha esse poder influenciado. Ele teve o quê? Teve uma ideia justamente de experimentar a própria cultura romana dentro do contexto do cristianismo. Então, os bispos, os apóstolos, por sucessão de Cristo, se aproximaram, né, dessa legalidade de que a igreja poderia ganhar muito mais. Então foi daí que começou a surgir as construções, os templos dos grandes, né, bispos, né? Aí a gente vê no fato da história que a igreja começou a conquistar terreno aí. Por isso que o evangelho, eles pregaram esse evangelho como um ponto de partida. Porque tu és Pedro, a igreja de Cristo, nenhuma porta do inferno, o inferno não vai poder derrubar essa igreja. Ou seja, essa referência que Cristo faz a Pedro se tornou-se uma referência cristalizada até o dia de hoje. A Igreja Católica Romana, da qual muitos bispos e padres hoje, nessa idade moderna que existe, eles estão nela até hoje. Ou seja, pertencem, né, a esse contexto de igreja, de Pedro, ainda com essa raiz. Tu és Pedro, sob essa chave de ligareis quem liga no céu e a terra, a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. Nesse contexto, teologicamente, é assim. Até o dia, desde o ano 300 para cá, existe essa confirmação de que a Igreja Católica Apostólica Romana não se abalou, não caiu. Ela permanece até hoje no seu alicerce como a chave legítima, como o primaz, ou seja, como o papado reinando. É certo que houve algumas mudanças, houve alguma atrocidade de novos clérigos, novos bispos, novas formas, novos critérios e dogmas no contexto da igreja. Mudou para poucos. Permaneça ainda aquela mesmo costume dos dogmas eclesiásticos, etc, etc. Então, eu quero dizer para vocês, se vocês já se acharam bom esse vídeo aí, comenta aí embaixo, dê um like, compartilha, para que esse canal venha a crescer muito mais, tá bom? Próximo vídeo a gente faremos bate-papo justamente com outra ideia, com outras perguntas, tá bom? Então fica com Deus, bye bye.